Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai falar de ciência e conhecimento científico, né? Na filosofia é interessante a gente falar sobre isso porque muitas vezes a gente não entende, né, qual é a relação entre filosofia e ciência, como isso se dá. E agora a gente vai discutir um pouquinho de forma rápida isso aí. Fiquem bem atentos que essa vai ser uma breve aula, mas vai dar para vocês pegarem muita coisa aí. Então, basicamente, primeiro, o que a filosofia ela busca? Ela busca a interpretação dos fenômenos, né? Então, no início, havia uma catalogação de observação realizada sem a tentativa de interrelacionamento dos fatos e sem tentar predizer os efeitos. Ou seja, no início era algo não muito intencional. Mas os gregos, os precursores do pensamento científico, eles desenvolveram o exercício da atividade intelectual, no sentido de procurar conhecer as causas motivadoras dos efeitos anotados. O porquê desses fenômenos naturais, as razões da estrutura universal, a natureza da vida e de maneira a raciocinar. Então, assim, é interessante pensar dessa forma porque a gente, nos dias de hoje, a gente vive no mundo da opinião, né? Então, hoje em dia, as pessoas elas não estudam muito, não buscam compreender e não entendem qual a diferença entre opinião, ciência e filosofia. Hoje em dia, as pessoas pensam que opinião é ciência e opinião não é ciência. A ciência ela se dá com uma observação dos fatos, né? Uma compreensão do porquê desses fenômenos e as razões das estruturas universais disso, de forma que leve você a raciocinar. Então, a filosofia ela foi a forma primária do conhecimento científico, com o homem aprofundando-se na própria intimidade, interrogando o universo acerca. Ou seja, o homem ele começou a interrogar tudo, né, o universo que estava à sua volta. E a filosofia ela se inicia assim: como o conhecimento restrito, o homem domina uma realidade restrita, né? Ou seja, não tem como você saber de tudo. Nos dias de hoje, as pessoas querem saber de tudo. Não, isso não tem como, é impossível. Não dá para saber de tudo. Tá? Você vai conseguir dominar algumas coisas, mas tudo é impossível. A importância da investigação científica é a de ampliar sempre o conhecimento, não há limite. Ou seja, não há limites para o conhecimento. Você sempre vai poder ampliar de acordo com a sua busca e a sua necessidade. O que é filosofia? Basicamente, é a ciência das causas primeiras que busca resolver o problema da vida. Simples. A ciência das causas primeiras que busca resolver o problema da vida. É a mais vital e necessária disciplina de quantas se estuda nas escolas. Filosofia, basicamente, ela é a base. Quando se constrói uma casa, tem um alicerce. A filosofia, esse alicerce, ela é a base que segura todas as outras ciências. Sem filosofia, nada das outras ciências aconteceria. Porque a filosofia é a base de todas elas. É a mais antiga forma de questionamento da sabedoria, o estudo da verdade ou dos princípios, uma avaliação crítica sobre doutrinas fundamentais, o estudo de princípios de um certo ramo do conhecimento. Ou seja, a filosofia ela pode estudar variadas coisas ou algo específico, um sistema de princípios para a orientação da vida prática. A filosofia ela não serve só para orientar conhecimentos científicos, ela serve para a vida prática também, para nos orientar. E aí a gente vai lá para a filosofia grega, né, ela se deu em 3 períodos de desenvolvimento. Primeiro período foi o período pré-socrático, onde a gente tem aí Tales, Heráclito e Pitágoras. Pitágoras é o pai da matemática. Tentam explicar o mundo não pela mitologia, utilizam os elementos naturais, fogo, água, terra, ar. Né? Não estou falando de Avatar, viu gente? Não é o desenho e nem o filme. Para Pitágoras, os números explicavam o universo. Foi um dos primeiros classificadores da botânica e da zoologia. E aí hoje em dia a gente tem aí a biologia, né? A medicina, né? Que estudam essas coisas, a biologia, a medicina, dentre várias outras ciências que existem que estudam essas coisas. Então começou lá com a filosofia, com Pitágoras. O segundo dos grandes filósofos, Sócrates e Platão e Aristóteles.
Aristóteles, para a ciência, foi um dos mais importantes, prevalecendo até os dias de hoje. Okay? Então, assim, até os dias de hoje, se você for falar em ciência e não falar em Aristóteles, algo está faltando. Sistema aristotélico durou 2000 anos. Sua concepção de mundo terrestre, composto pelos 4 elementos celestes, havia a quinta essência, o éter. A era geocêntrica, a Terra era o centro do universo, a física ligada ao movimento. Os celestes eram perfeitos, circulares, uniformes e contínuos. Os terrestres, imperfeitos, retilíneos, desuniformes e descontínuos. Então aí a gente vê a filosofia aristotélica baseada nessas 3 coisas. A geocêntrica, os celestes e os terrestres. Sócrates não escreveu nada. Platão foi seu escriba. Então, assim, você nunca vai ver um livro escrito por Sócrates. Foi Platão quem escreveu as coisas dele. Foi seu mestre. Platão foi e é importante para a filosofia política. Foi contra estudar a natureza. Para ele, valia apenas a especulação e as ideias abstratas. Então, assim, ele não era muito chegado nessa coisa de estudar a natureza e outras coisas. Para ele gostava da coisa da especulação de ideias abstratas, de coisas mais práticas. E o terceiro momento foi o helenismo, a fase de decadência. Em 2002, efetuou-se uma pesquisa mundial sobre linguística. Constatou-se as 3 palavras mais faladas em dezenas de idiomas. 3 palavras mais faladas nas dezenas de idiomas que existem no planeta. A primeira delas, Deus. Deus é a primeira palavra mais falada de quase todos os idiomas do mundo. É Deus. Segunda, nomes de países. Os nomes de países são as segundas palavras mais faladas. E a terceira, não se sabe. É uma grande interrogação. Né? Então, e aí, gente? Vou usar uma palavrinha que costumeiramente a gente fala, tal, quando algo dá errado. E assim, mas pra gente entender isso aqui, merda, o que seria isso? Né? Então vamos tentar entender. A palavra ela é aplicada com diversos significados, principalmente na nossa língua, o português. Como indicação geográfica, o que é que fica mesmo essa merda. Né? Como indicador de desempenho profissional, ou seja, se for na área profissional, a gente pode falar só faz merda, como auxiliar de qualidade. E como auxiliar de qualidade, a gente pode falar, olha, trabalha pra caraca e não ganha merda nenhuma. Como indicativo de qualidade, ele faz muita merda. Como sinônimo de covarde, seu merda. Então, assim, olha como uma palavra, ela pode ser elevada a várias coisas. Como questionamento dirigido, fez merda, né? Como indicador visual, não se enxerga merda nenhuma. Como sugestão de viagem, por que você não vai à merda? É uma sugestão de viagem para aquela pessoa muito chata, né? Como especulação de curiosidade, que merda é essa? Como indicador de ressentimento, não ganhei merda nenhuma no meu aniversário. Como indicador de continuidade, é sempre a mesma merda. Como indicador de desordem, tá tudo uma grande merda. Como constatação de magia, tudo que esse cara toca vira uma merda. Como constatação de situação financeira, coitado, ele tá numa merda. Como avaliação qualitativa, essa aula do Caetano ou do Teixeira tá uma merda. Então, pessoal, olha só como uma palavra ela pode ser colocada em vários contextos diferentes, em várias coisas diferentes. O que é a filosofia da ciência? O que é ciência? É o desenvolvimento e a sistematização do conhecimento sobre o universo físico. Então, basicamente, é o desenvolvimento e a sistematização do conhecimento sobre o universo físico. Conjunto de conhecimentos coordenados e relativos a um objeto determinado ou aos fenômenos de uma ordem ou classe. É vista, geralmente, como uma atividade acumulativa e progressiva de sua própria natureza. Tal visão ela tem profundas implicações filosóficas. E o esforço para definir a natureza da ciência é a parte própria da história da filosofia.
Então, assim, existe um esforço contínuo para tentar definir a natureza da ciência. Diferença entre conhecimento filosófico e conhecimento científico. Filosofia é genérica. Ciência avalia especificamente fenômenos. Então, filosofia ela é genérica, ela vai abordar de uma forma mais global. A ciência ela é mais específica, ela é mais detalhada, ela vai mais em uma coisa só. Então, a ciência, eu quero saber como essa xícara foi feita. Aí eu vou estudar como essa xícara foi feita. Há um desprezo pela filosofia, porém toda ciência tem origem nela. Tá? Então, assim, muita gente despreza a filosofia e acha que não serve para nada. No entanto, não existe nenhum tipo de ciência sem filosofia. A gente está passando aí pela crise, né, com a Covid-19. E a gente precisa de médicos para cuidarem das pessoas, para desenvolverem vacinas, remédios. Sem a filosofia, a medicina não existiria. Sem a filosofia, não teria pessoas, químicos para elaborarem remédios. Então, assim, a filosofia ela é a base de todas essas coisas. O que é necessário individualmente para se fazer ciência? Despojar-se de crenças pessoais, livrar-se de preconceitos. Então, basicamente, para fazer ciência, primeiro, todos nós temos crenças pessoais. Isso é inegável. Mas você só consegue fazer ciência se você pegar as suas crenças pessoais, colocar de ladinho um pouquinho e se livrar dos seus preconceitos. Basicamente, o que é um preconceito? É uma ideia que você tem de algo que talvez você ainda não saiba direito o que é, uma ideia pré-concebida. Então você tem que se despojar das suas crenças pessoais e dos seus preconceitos para poder fazer ciência. Caso contrário, você não consegue. Se um médico ele vai num paciente já achando que sabe o que está acontecendo com o paciente, provavelmente esse médico não vai conseguir cuidar do paciente de forma correta. Por quê? Porque ele não vai investigar, ele não vai se aprofundar no que aquele paciente tem. Não fazer afirmações definitivas. Né? Então, assim, é muito complicado. Tem gente que gosta de fazer afirmações como se aquilo fosse verdade absoluta. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ter mente aberta para que, de início, é incompreensível. A maioria das coisas, inicialmente, elas são incompreensíveis para a gente. Mas é necessário que você tenha uma mente aberta para você avaliar, pesquisar e entender como essas coisas funcionam. Realizar controle experimental, utilizar-se de empirismo ou experimentação. Não ser dogmático, ou seja, entender que a ciência é fragmentada. Não há teoria que defina ou esclareça tudo ao mesmo tempo. Igual, por exemplo, agora a gente está vendo as pessoas falando, né? Mas falava que o Covid-19 não pegava pelo ar. Agora já fala que talvez se você ficar à distância pega. Por que os médicos não falam de uma vez o que é? Por um motivo muito simples. Ciência você não faz de uma maneira rápida e exata. Você tem que estudar. É aos poucos que você vai fazendo. Os médicos, os cientistas, eles não podem chegar e falar, olha, isso é assim. Eles têm que estudar para ter uma certeza de que algo é assim. Caso contrário, eles podem errar. E é esse o grande problema das pessoas hoje, principalmente com a internet. As pessoas não entendem que ciência é feita não de opinião, mas de estudo. As pessoas acham hoje em dia que ciência é feita de opinião. Basta dar uma navegada no Facebook da vida que a gente vai observar muito bem isso. Buscar a realidade para se fazer afirmações. Então, assim, essa questão de buscar a realidade ela é muito séria. Muita gente faz afirmações fora da realidade e é complicado, né? Como é que você vai fazer afirmação em algo que você não conhece ou em algo que você imagina? Por exemplo, a Terra é plana. Tá, beleza, a Terra é plana, mas com base em que eu digo que a Terra é plana? Eu tenho que ter uma afirmação científica. Com base num vídeo que eu vi no YouTube? Tá, mas o seu vídeo tem estudo científico que prova isso? Não, então não serve para nada. Então nós temos que ter base na realidade. O que é conhecer? Relação estabelecida entre o sujeito que conhece e o objeto conhecido. Né? Então a gente tem que ter uma relação entre o que conhece e o objeto que é conhecido. Basicamente, conhecer é isso. O que é conhecimento? Interpretação dos fenômenos, ideias, atitudes, conceitos e etc. Conhecimento é essa interpretação. Então, conhecimento não é o que alguém me diz que é. Conhecimento é a interpretação dos fenômenos, ideias, atitudes e conceitos. E para mim interpretar essas coisas,
eu primeiro tenho que conhecer como elas são. Então, assim, não dá para mim dizer que uma coisa é assim se eu não conheço essa coisa. Não tem como eu interpretar algo se eu não conheço esse algo. Então, eu tenho que conhecer. Ah, seguindo aqui. Tipos de conhecimento. Gente, desculpa, é porque a garganta está seca, tá? O conhecimento não se limita à ciência. Nem todo conhecimento é científico. Isso é fato. Nós temos o conhecimento popular, que é transmitido de gerações em gerações, como o chazinho da vovó lá. De modo informal, com base em experiência pessoal, na imitação de terceiros. É empírico, fruto de tentativas e erros e de processos casuais que se mostraram eficientes. Por exemplo, quem anda de skate. Quem anda de skate às vezes desafia a lógica da física, né? Mas como que essa pessoa consegue ter esse conhecimento para desafiar isso? Através de experiência, tentativa e erro, tentativa e erro. Ninguém sobe em cima de um skate e aprende a andar de skate de uma vez. A pessoa vai cair, vai escorregar, da mesma forma como você aprende a andar de bicicleta, você cai, você fica sem jeito, depois com o tempo você vai aprender. Não se discute com critérios os fatores interferentes. É valorativo. Fundamenta-se em operações baseadas em estado de ânimo e emoções. O conceito de valores inerentes ao indivíduo influencia o objeto conhecido. Ou seja, se eu que vou falar sobre algo, os meus valores pessoais automaticamente vão influenciar sobre esse algo. E é impossível que isso não aconteça. É reflexivo, limitado pela familiaridade com o objeto. Não é enquadrável em formulações gerais. Ou seja, é limitada a nossa familiaridade com o objeto. Então, para mim, falar sobre algo com conhecimento, eu tenho que ter certa familiaridade. Caso contrário, não vou conseguir. Por isso que a gente vê muita gente falando besteira do que não conhece. Por um motivo muito simples. A pessoa não tem familiaridade. Ela está falando de algo que ela não sabe o que é. É verificável. São experiências obtidas no dia a dia. É falível. Ou seja, pode ser contradito ou contestado. Então a ciência, ela sempre vai deixar uma pequena interrogação. O que significa? Que pode ser contestado. É assistemático, não tem como base uma sistematização de ideias para explicação de um fenômeno. Restrita em uma ordem particular de experiências próprias, dificulta a difusão do conhecimento. É inexato, é superficial e limita-se à aparência, ao ouvir dizer. Então aqui a gente está falando do senso comum, aquilo que todo mundo acha que sabe. É limitado à aparência, ao ouvir dizer. É ametódico, sem critérios exatos e métodos científicos aplicados. E aí a gente vai lá para um conhecimento dogmático, que é o conhecimento religioso ou teológico. Conhecimento revelado relativo a um Deus, aceito pela fé, conjuntos de verdades que os homens chegaram. Não há com o auxílio da inteligência, mas mediante a aceitação de dados de revelação divina. Ou seja, conhecimento religioso, ele não é conhecimento científico, por um motivo muito simples. Ele não se baseia em fatos e nem em argumentos. Ele se baseia na fé e ponto. Ele se baseia no que as pessoas acreditam. Temos o conhecimento artístico, que é subjetivo, sujeito a interferências materiais e temporais, não é científico. O conhecimento artístico ele é sujeito a interferências materiais e temporais. Ele não é um conhecimento científico, ele depende da sensibilidade do ser humano. E a filosofia trata muito sobre isso. O conhecimento científico ele é obtido de maneira racional, conduzido por processos que investigam a natureza dos fatos, as suas interrelações e é transmitido seguindo uma determinada sistemática por meio de treinamento especializado. Procura conhecer, além dos fenômenos, suas causas e suas leis. Então, por exemplo, aquele cara que é um cientista da história, um historiador, digamos assim, ele é um cara que, ele, além de ouvir falar daquilo, ele estudou, ele procura conhecer as causas, os fenômenos e as causalidades daquele aspecto. Ele não tem apenas uma opinião, ele tem todo um contexto global que envolve aquilo. E temos as características do conhecimento científico. É factual, ou seja, real, porque se refere a ocorrências ou fatos e a toda forma manifesta de inteligência.
é contingencial. Suas hipóteses são colocadas à prova pela experimentação e não por interpretações. Ou seja, é experimentação, não é interpretação. Subjetivas ou por inspiração. Então, a ciência ela é baseada na experimentação. É sistemático, é logicamente ordenado, formando teorias, sistemas de ideias, não aceitando dispersação ou conexão. É verificável. Em princípio, hipóteses que não podem ser verificadas não são hipóteses científicas, ou seja, se eu não tenho como verificar uma coisa, eu não posso dizer que é ciência. Como, por exemplo, as pessoas confundem astronomia com astrologia. Astronomia é ciência, porque é baseada em fatos e verificação. Astrologia não é ciência. É baseada em senso comum e em fé. Então nós temos que saber diferenciar essas duas coisas. É falível, encontra-se em permanente evolução. Não existe conhecimento científico definitivo ou absoluto. Ele está em constante evolução. É aproximadamente exato. O que significa aproximadamente? Ou seja, ele não tem 100% de exatidão. É o mais próximo possível. É isso que a ciência se diferencia do senso comum. Ela nunca vai dar uma certeza absoluta. Ela vai dizer isso é o mais próximo que podemos chegar. E provisoriamente aceito até que novas técnicas ou fatos venham a modificá-lo, ampliá-lo ou substituí-lo. Portanto, tanto o conhecimento popular como o científico não se diferem do objeto focalizado, mas sim quanto ao tipo de abordagem, ou seja, o conhecimento popular e o científico eles não vão divergir do objeto, mas eles vão divergir no tipo de abordagem para tentar entender esse objeto. Que é basicamente o conhecimento popular que eu estou falando, é o que nós chamamos de senso comum. E resumindo para a gente finalizar, conhecimento igual interpretação. Simples assim. Termos básicos. Empirismo, sistema filosófico que atribui a origem das ideias ou conhecimento à vivência, conhecimentos práticos resultantes da experiência. Axioma, proposição de evidência imediata e que não carece de demonstração, verdade intuitiva. Lógica, parte da filosofia que estuda as leis do pensamento e que expõe as regras que se devem observar. Na invenção e exposição da verdade, raciocínio encadeado, coerência entre princípios e conclusões. É o que nós chamamos de raciocínio lógico. Dialética, arte de dialogar com método, maneira de filosofar que procura a verdade por meio da oposição e conciliação de contradições. Então, basicamente, a dialética é aquilo que trabalha com o contraditório na arte de dialogar para tentar conciliar as ideias. Epistemologia, teoria ou filosofia da ciência do conhecimento. Basicamente, é isso. Em uma composição, consiste em reunir duas ou mais ideias, afirmações, de modo a formar um todo coerente. Do grego, sim, junto, titenai. Ok? Gente, é isso, tá? Eu acho que deu pra gente pegar aqui muita coisa, né? Então, só finalizando aqui, paradoxo é uma palavra que a gente ouve muito, principalmente nos filmes. Regra geral, é qualquer efeito que entre em contradição com o senso comum, causando surpresa e perplexidade. A matemática investiga os paradoxos, porque deles sempre decorrem grandes avanços sobre as discussões da consistência das teorias matemáticas. E aí nós temos as afirmações aparentemente verdadeiras, mas que são falsas. As afirmações aparentemente falsas, mas que são verdadeiras. As afirmações que são impossíveis de classificar como verdadeiras ou falsas. Um raciocínio aparentemente verdadeiro, mas que na realidade conduz a uma contradição lógica. Ok, gente? É isso aí. E aí tem uma frasezinha do Milor que eu gostaria de deixar com vocês, que é um paradoxo.
Se eu estou de um lado e você do outro, quem está no lado oposto? Ok? Gente, bye bye.